Amados irmãos e irmãs de jornada, namastê. Gratidão, Divino Mestre, pela oportunidade de aqui estar com esses irmãos. Gratidão a todos vocês presentes. Obrigado por me permitir fazer parte de vossa jornada, assim como vocês fazem parte da minha. Ela não teria sentido sem a presença de todos vocês, porque com muitos é reencontro, e com outros são irmãos que possivelmente eu estou encontrando pela primeira vez. Queridos irmãos, em muitos momentos eu guardo um pensamento e alimento um pensamento. Eu imagino cada irmão com quem eu tenho convivido, não só aqui no Frei Luís, mas lá fora, na minha família, em tantos outros momentos, o quanto esse que está diante de mim vai me surpreender ainda, o quanto ele vai me encantar ainda, porque ele é um filho divino, ele tem atributos a serem despertados divinos, e um dia, livre das compulsões, livre das aflições, tendo superado a sua condição emocional, superado a condição mental e alcançado a condição de espírito puro, viverá a seu modo, com a sua beleza, a forma de amar e compreender do Cristo. Não estou falando dessa encarnação, e também não estou profetizando, isso é fato, a espiritualidade fala que isso vai acontecer. Como somos eternos, não faz sentido contar tempo, mas eu tenho todo o direito de já pensar como vai ser esse encontro com este, com aquela, com aquele outro, quando ele estiver completamente liberto das suas dificuldades como ser humano e já tiver alcançado a condição do espírito puro, vivendo o amor e a verdade do Cristo. E será com certeza uma grande alegria, uma grande surpresa ver como ele manifesta isso. Farei o possível também para poder manifestar de uma forma bonita para vocês quando lá chegar. Isso é um fato. E como somos eternos, façamos por onde vai chegar o momento. E nós estaremos lá diante um do outro, nem que seja cruzando rapidamente numa tarefa ou outra que o Mestre nos delegou. E eu já alimento isso. Volta e meia para pensar, não no problema daquele que veio falar comigo, que ficou na minha memória ali o problema, mas como eu vou me surpreender no futuro com ele e o quanto ele vai me encantar quando ele tiver resolvido isso. Esse é um processo certo, evolutivo de todos nós. Não estou profetizando, estou apenas falando de uma coisa que eu alimento em vários momentos. Principalmente quando eu estou um pouco mais inspirado, me sentindo tocado pela espiritualidade, eu desvio logo para criar um pouco, alimentar mais um pouco isso. Talvez até acelere o processo, né? Psicosfera ajuda. Amados irmãos, na sala 11, a sala das compulsões, convivemos muito com os irmãos também que estão pensando em desistir da vida. É comum. Muitas vezes a mãe, o pai, o esposo, a esposa chega para mim e fala: meu filho, minha esposa estão pensando em desistir da vida, Dilon. Falam para mim isso. Então a gente fica tocado, porque quando você desiste dessa existência, a complicação é enorme e você está perdendo uma grande oportunidade, uma grande virada. E essa aflição que atinge você agora é uma bendita aflição, como o Mestre disse: bem-aventurados os aflitos, porque dessa aflição você pode fazer uma grande virada em toda a sua jornada como espírito, e mais do que se curar da aflição, despertar para descobrir aquilo que você é, não aquilo que você vê no espelho, mas quem você é. Uma entidade espiritual, filho do Pai, de vida eterna, com possibilidades infinitas de amar e compreender e transformar isso em serviço ao outro. Então isso nos toca muito. E engraçado, num domingo retrasado, ao sair do trabalho, encontrei uma irmãzinha ali no busto, e ela falou assim: onde você conhece a sala 14? Que é a sala que trata dos irmãos que estão com esse pensamento. Eu falei: olha, ainda não. Penso muito nela, mas eu ainda não conheço.
Ela falou, vai lá visitar, vai conhecer. É a sala cuja a responsável é a competente doutora Jane, né? É a Jane que cuida e é responsável pelo trabalho da sala 14. E isso ficou na minha cabeça. Numa quarta-feira eu vim mais cedo, como eu sempre faço, passo pelo salão para me preparar antes de ir para a sala. E a ideia, vai agora visitar a sala 11 antes de ir para... Vai até a 14 antes de ir para 11. Vai a 14 antes de ir para 11. Fui a 14, a doutora Jane não estava, mas a Aline e os irmãos que lá estavam me atenderam muito bem e mostraram que beleza de organização, que local físico maravilhoso, que energia boa. Mostrou como os irmãos são recebidos, como eles são meticulosos na forma de permitir que o irmão se abra, inclusive mostrando lugares reservados, onde a pessoa é atendida reservadamente. E eu fiquei com isso na cabeça, sobre essa questão dos irmãos que estão pensando em desistir da vida, já que eu lido com muitos deles na sala 11, porque além da compulsão também estão pensando em desistir da existência. E no outro domingo, saí daqui do trabalho, fui para casa, tomei um banho, almocei e sentei na sala com a ideia de procurar alguma coisa no YouTube, um estudo, algum trabalho, alguma coisa espiritual para ver. Não liguei a televisão porque um pensamento me pegou relativo à coisa da desistência da desistência. E eu ali fiquei sentando, pensando, começou a me vir um montão de ideia. Eu já me vi falando o que falar, o que pensar, o que dizer. Só sei que quando minha filha e minha esposa chegaram da rua, já estava escuro e eu sentado na sala, num escuro completo, diante da televisão desligada, nem me toquei o que estava acontecendo. Eu pensei, talvez eu tenha que falar alguma coisa sobre suicídio para os irmãos às quintas-feiras. E eu deixo quieto, como sempre eu deixo, porque às vezes eu chego aqui e muda tudo, vem outra coisa para ser dita. Ontem, ao acabar o trabalho, eu sempre venho para a sala para assistir o término, aproveitar o tratamento à distância que o nosso querido diretor espiritual realiza, eu vim participar. E o senhor Carlos Veleza, ao receber a palavra do presidente, falou exatamente, deu ênfase exatamente na questão do suicídio. E aí para mim ficou claro que era o que eu devia falar, porque ele deu ênfase nessa questão, que é um flagelo atual da nossa sociedade, porque nos foi dito, e você pode ouvir tanto Haroldo Dutra Dias como Divaldo Franco falando que o grande problema atual na humanidade são as questões mentais, as doenças, os distúrbios mentais. É a grande aflição nossa hoje. E, consequentemente, por isso, a grande quantidade de suicídios. Em 2021, quando estava para iniciar os trabalhos aqui na casa, a gente estava saindo da pandemia, eu me lembro de vir aqui antes de começar os trabalhos, para participar presencialmente, e eu tomei conhecimento de uma mãe e de 3 filhos que vieram lá de Frei Luís, os 4 com a ideia de cometer suicídio. Vocês conseguem imaginar uma coisa dessa? Sendo uma mãe, um adolescente e 2 crianças. O que 2 crianças têm para pensar no suicídio? Mas, infelizmente, é o flagelo do momento. Faz parte do momento. É por isso a necessidade do cuidado com a mente, com o que pensa. Não estamos vivendo um grande momento da depressão, da síndrome do pânico, da ansiedade. Isso está... Muito disso tem a ver com os escombros emocionais e mentais que a gente carrega de outras existências e que precisam ser resolvidos agora na transição. E a gente desceu com esse projeto. Só que quando desce, quando a gente está envolto em matéria, que vem aquilo, fica difícil. Mas a gente pediu, porque urge o momento de aproveitar essa depuração, essa oportunidade, esse divisor de águas entre dois processos, expiação em provas e mundo de regeneração. Então, eu fiquei ouvindo o que o seu Carlos Veleza ia dizer, para ver se ele iria dizer tudo ou se eu teria alguma coisa para complementar. Fiquei observando, será que ele vai falar tudo? Ou há alguma coisa que eu possa
adicionar, somar ao que ele veio dizer. E eu percebi que eu tenho uma coisa a dizer. Tenho uma coisa a dizer. Pode ser chocante, chocante sim. Mas vamos lembrar uma coisa: o choque salva vidas. Quando alguém tem uma parada cardíaca, nada mais eficaz do que um desfibrilador para fazer o coração voltar a bater. Aquilo é choque. É choque de uma voltagem alta. Tanto é que se alguém tiver com o coração bem e tomar um choque, existe a possibilidade do coração parar pelo choque. O choque é tão grande que se der em alguém com o coração numa boa, é possível ele morrer do infarto. Então o que eu vou fazer aqui, permitam, meus irmãos, é um tratamento de choque, mas necessário. E com certeza tão eficaz como o choque no peito daquele que teve a parada cardíaca e que pode fazer o coração voltar a bater. Essa decisão não é minha. Essa decisão já foi tomada há muito tempo antes. Mas o mundo jaz no maligno e as sombras não quer que o projeto Cristo vá adiante. Então faz tudo para que isso nos se dissemine. Isso começou quando foi escrito Memórias de um Suicida em 1954. Perdão, em 1954 ele foi publicado, ele foi escrito 12 anos antes. A espiritualidade maior, percebendo a necessidade do esclarecimento dos irmãos, à beira desse crime, porque é um crime diante da lei divina, cometer o suicídio. Precisavam ter consciência do que os espera do outro lado, de forma dura, como um choque. Porque talvez seja a única forma da pessoa repensar aquele ato. Quem quiser este livro, ou então ouvir como audionovela, ele existe como audionovela, para você ouvir capítulo por capítulo. Escrevam assim: Memórias de um Suicida. Ivone do Amaral Pereira, que foi a médium que transcreveu, que fez a psicografia. Para a verdade, ela foi 2 vezes suicida. E por causa desse comprometimento, na ação dela inconsequente, ela levou outras pessoas a suicídio. Então a espiritualidade viu numa oportunidade de se redimir do erro que ela cometeu contra ela mesma e que levou outros a cometer, que ela viesse a encarnar e se tornar então interlocutora desse drama. Porque o espírito, que é um poeta português, um escritor português famosíssimo, na verdade é Camilo Castelo Branco, é o nome dele, mas ele tem um pseudônimo no livro. Camilo Cândido Botelho é o nome no livro, mas existe esse português. Ele faleceu em 1890, ele cometeu suicídio com um tiro no ouvido, porque ele estava com sífilis, ficando cego e não admitia não enxergar, só isso. Ele não admitia não poder mais escrever porque estava cego, e por isso ele achou que tinha que dar um tiro no ouvido, e assim o fez. E aí ele começa a narrar a história horripilante dele do outro lado, para que as pessoas possam ter noção do que se sujeitam a suicidar-se. Agora eu vou fazer minha parte aqui dando um choque. Então, queridos irmãos, vamos imaginar uma coisa. Você comete suicídio achando que as suas aflições são insuportáveis, sejam elas qual forem no mundo. E aí você cometeu o ato. Veja essa cena. Imagine-se dentro de um caixão, deitado dentro de um caixão, onde todos aqueles que te amam, que te querem bem, fazem um velório. Chega um momento então que você, deitado nesse caixão, vê o caixão fechar a tampa. E aí você grita, mas ninguém te ouve, você está morto. Ou seja, o corpo está morto, mas você, espírito lúcido, está preso ao corpo, vivenciando tudo o que está acontecendo. Fecha-se o caixão, você grita, nada acontece. Esse caixão é levado a um cemitério, e ele é colocado, imagina numa gaveta, nesse calor que a gente do Rio de Janeiro, você coloca dentro de uma gaveta, você está dentro desse caixão, no corpo. Essa gaveta é lacrada, lembra? É lacrada com cimento. E ali você fica. A possibilidade é grande de você ficar ali até o corpo apodrecer completamente. E você fica sentindo o cheiro, você fica sentindo as dores do corpo, e é possível também que você fique sentindo falta de ar ali dentro. Quanto tempo? Talvez até o corpo apodrecer. Alguém consegue imaginar tal experiência?
Existe algum filme de terror que se aproxime de tal experiência? Só que outra coisa, isso é fato, tá? Não é ficção, isso pode acontecer. Você dentro de um caixão, seja no gaveta ou enterrado, preso naquele cubículo, quanto tempo? 10 anos? Talvez. 20 anos? Sim, 20 anos. Sentindo o cheiro do corpo podre, sentindo dores, asfixiando. Quem vai tirar você? Ninguém. Haverão espíritos elevados que viu aquilo, cuidando, orando, sim, mas não podem fazer nada, é da lei divina que assim se cumpra. Vamos imaginar outra coisa? Aí tudo bem, você quer morrer de uma forma que não agrida o corpo, você vai morrer afogado. Aí você vai e se afoga. Sabe aquele momento aflitivo que você está se afogando? E aí o corpo morre e você continua afogando. Por quanto tempo? Digamos que você tenha 20 anos para viver ainda, você fique 20 anos afogando. Sabe aquele momento desesperador que você está à beira da morte? Imagine você ficar 20 anos naquele estado. Alguém consegue imaginar coisa parecida? Será que existe alguma coisa na face da terra que se aproxime disso? A ponto de você preferir, para fugir do seu problema, isso? Porque tem muito mais do que isso. Você não sai depois disso e vai para a luz se curar, não. Ainda tem um processo muito longo de aflições, e você ainda encarna para viver aflições, porque se você der um tiro na cabeça, você destruiu um cérebro, você vai nascer com aquele cérebro destruído, com deficiência mental, paralisia cerebral, porque você tem que resgatar aquilo, e você ainda vai encontrar a aflição que você abandonou. Você não resolveu aquilo, você vai encontrar. Isso pode levar 300 anos, até que você alcance o ponto que você estava agora. 300 anos. Então esse é o desfibrilador. Há mais irmãos a falar, reflitam sobre isso. Melhor, vão ver o livro e assistam, porque tem a audionovela por capítulo, você pode assistir item por item. No início é horripilante, mas você vai ver que o final é muito bonito e belo. Mas eu aconselho a ninguém experimentar, passar pelo horripilante para ver a beleza, se você já pode ir direto à beleza já aqui, buscando se livrar da ignorância, para viver o amor e a verdade do Mestre. Namastê, meus irmãos. Muito obrigado.